Olá pessoal, nós estamos iniciando agora a nossa primeira aula falando sobre a demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração nova, um demonstrativo contábil novo, e a gente vai explorar um pouco este assunto, demonstração dos fluxos de caixa. Nessa primeira aula, a gente vai ter uma base teórica, uma base bem teórica, e a gente vai avançando, conforme for essa nossa base teórica se consolidando. A gente vai avançando para apresentar situações práticas da demonstração dos fluxos de caixa. Então vamos acompanhar comigo aqui no site contas.cnt. Eu sou o Renato Santos Chaves e te convido então a assistir essa nossa demonstração dos fluxos de caixa, nesta aula de contabilidade básica. Bom, a demonstração dos fluxos de caixa ela é exigida pelo inciso 4 do artigo 176 da Lei 6.404 de 76. Houve aí uma modificação na Lei 6.404 de 76 e é exigido agora a demonstração dos fluxos de caixa, essa demonstração que vem substituir a demonstração das origens e aplicação dos recursos, que era a do ar. Bom, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, indicará as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se no mínimo em 3 fluxos. Então nós teremos o fluxo das operações, o fluxo dos financiamentos e o fluxo dos investimentos. A gente vai ver aqui na teoria o que são essa parte das operações, esses fluxos das operações, o que são dos financiamentos, dos investimentos. A gente vai demonstrar aqui num balanço patrimonial, para a gente ter uma primeira visão mais ligado à prática, mas neste primeiro momento, neste primeiro contato, nós temos que saber que essa demonstração da demonstração dos fluxos de caixa, ele traz esses 3 fluxos, operações, financiamentos e investimentos. E aí a gente pode verificar a DFC da seguinte forma: operações, financiamentos e investimentos. Quais são as normas que regem a DFC? Nós temos a Lei 6.404 de 76, que foi emendada recentemente. Nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o 03, revisado 2, segunda revisão desse pronunciamento contábil, que trata da DFC, e nós temos a Norma Brasileira de Contabilidade, NBCTG 03, também revisado 02, do Conselho Federal de Contabilidade. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse demonstrativo, nós temos aqui as normas que regem esta matéria. Bom, vamos avançando. Qual é o objetivo da demonstração dos fluxos de caixa? Qual é o objetivo da DFC? É prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos em dinheiro de uma empresa ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar esses fluxos de caixa. A gente está falando aqui de caixa e equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa? Pelo que está dito aqui, são investimentos de altíssima liquidez, prontamente conversíveis em uma quantia conhecida de dinheiro e que apresentam um risco insignificante de alteração de valor. O caixa é o dinheiro que está lá em bancos, que está no próprio caixa da entidade, e esse equivalente de caixa, vamos supor, uma aplicação de até 90 dias, 3 meses ou 90 dias, nós temos aí esse dinheiro em equivalentes de caixa, porque tem altíssima liquidez. O que é altíssima liquidez? Facilmente conversível em dinheiro, transformar em espécie esses valores, e ele tem um risco insignificante, não é uma aplicação financeira que tem ali riscos relevantes na sua aplicação. Então, isso que são equivalentes de caixa.
Nós temos aqui um balanço patrimonial, como eu havia dito. Então a gente exemplifica, né, um balanço patrimonial e a partir daqui, dessa informação, também com outras informações, como a demonstração do resultado do exercício, é possível nós sabermos qual é o fluxo de caixa, como é que a gente vai montar a DFC, a partir de um balanço patrimonial com outras informações. O que a DFC ela vai demonstrar? Ela vai demonstrar aqui, olha só, caixa e equivalentes de caixa, né? Nós temos aqui dois exercícios, né? O X2 e o X1. Por exemplo, a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, quando nós somarmos lá operações, investimentos e financiamentos, a soma, né? A soma algébrica destas operações, desses fluxos, ele será essa diferença, 94 mil, que está lá em X2, menos 20 mil, 74 mil. A partir desses fluxos, numa soma algébrica, nós encontraríamos 74 mil. Mais à frente, nas demais aulas, nas aulas seguintes, parte prática, a gente vai explicar melhor, mas nesse início eu gostaria de chamar a atenção para este aspecto. Bom, onde é que nós temos fluxos operacionais aqui? A gente vai ver também na teoria, conforme os manuais, né, principalmente o manual de contabilidade societária vem dizendo quais são os fluxos, mas nós temos aqui clientes, fluxo operacional, estoques, fluxo operacional, contas a receber, fluxo operacional, fornecedores, fluxo operacional, ok? Então está dentro do ativo circulante, passivo circulante. Nós vamos ter aqui fluxos de investimento. Então o nome aqui já está dizendo, ativo não circulante, quando nós temos investimentos em outras empresas. Então nós vamos ter fluxos de investimentos. O imobilizado, quando se tem máquinas e equipamentos para a produção de itens dessa empresa, nós vamos ter aqui investimento. Terrenos, investimento. Também nós teremos aqui como investimento algumas outras situações que é para a produção desta empresa. E o que nós vamos ter como financiamento? Nós vamos ter o financiamento, podemos ter empréstimos como financiamento, e aí existe uma classificação pelo CPC, quando é que é um financiamento e quando é que é um investimento. Contas a pagar, ele também é um financiamento, porque está financiando as ações dessa empresa, e o capital, né, que está dentro do patrimônio líquido desta empresa, ela entra como financiamento. Então, neste primeiro momento, para chamar a atenção do que são fluxos operacionais, do que são fluxos de investimento e fluxos de financiamento, e é dessa forma que nós vamos trabalhar nas questões práticas, né, nas situações práticas, para elaborar essa demonstração dos fluxos de caixa. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é nas questões de concurso público, né, principalmente a Fundação Carlos Chagas e também o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, que exige um conhecimento do fluxo de caixa dessas composições aqui que nós estamos demonstrando nesse balanço patrimonial, e aí a gente vai ver em aulas mais à frente. Vamos então passar aqui, né, para a gente ter uma base solidificada dessa teoria, falar sobre as atividades operacionais. Quando é que são atividades operacionais? As entradas são recebimentos pela venda de produtos e serviços à vista, que são itens operacionais do dia a dia da empresa. Recebimento de juros sobre empréstimos concedidos e sobre aplicações financeiras em outras entidades. Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio pela participação no patrimônio de outras empresas. Qualquer outro recebimento que não se origine de transações definidas como atividades de investimento ou financiamento. Recebimento de aluguéis, royalties, direito de franquia e vendas de ativos produzidos ou adquiridos para esse fim. As saídas, nós vamos ter
pagamento a fornecedores referentes ao suprimento de mercadorias ou de matérias-primas e outros materiais para a produção de bens para a venda, pagamentos a fornecedores de outros insumos de produção, incluídos os serviços prestados por terceiros, pagamentos aos governos federal, estadual e municipal referentes a impostos, multas, alfândega e outros tributos e taxas, pagamentos de juros, que são despesas financeiras dos financiamentos comerciais e bancários obtidos, tá? Então, pagamentos de juros dos financiamentos comerciais e bancários, pagamentos para a produção ou aquisição de ativos destinados a aluguel e subsequente venda, como no caso das compras de veículos destinados a aluguel e na sequência venda, né? Que aqui ele vai ser diferente, essa atividade operacional, que é a compra, a aquisição de veículos, no caso, no exemplo aqui, para aluguel e posteriormente venda, é diferente da compra de um bem, de um veículo que vai servir para a empresa, né? Destinado ali para a empresa, que aí no caso seria uma atividade de investimento. Vamos ver então aqui as atividades de investimento. Como é que a gente vai considerar as entradas? Quando iremos considerar como entradas? Recebimento resultantes da venda de imobilizado, intangível e de outros ativos não circulantes utilizados na produção. Recebimento pela venda de participação em outras empresas ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto os recebimentos referentes a títulos classificados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação imediata ou futura. Resgates do principal de aplicações financeiras não classificadas como equivalentes de caixa, recebimentos referentes a contratos futuros, a termo, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou quando classificado como atividades de financiamento, recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto adiantamentos e empréstimos de uma instituição financeira. Saídas, né? As saídas ainda nas atividades de investimento. Pagamentos de caixa para aquisição de terrenos, edificações, equipamentos ou outros ativos fixos utilizados na produção, referentes à aquisição de ativo imobilizado, intangível e propriedade para investimento, pagamentos pela aquisição de títulos patrimoniais de outras empresas ou instrumentos de dívida de outras entidades, desembolsos dos empréstimos concedidos pela empresa e pagamento pela aquisição de títulos de investimento de outras entidades, pagamentos de contratos futuros a termo, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, exceto quando classificados como atividades de financiamento, e adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira, que aí significaria aqui ou um adiantamento, no caso aqui uma atividade operacional, tá? Bom, vamos ver aqui as atividades de financiamento, venda de ações emitidas, empréstimos obtidos no mercado via emissão de letras hipotecárias, notas promissórias, debêntures ou outros instrumentos de dívida de curto ou longo prazos, recebimento de contribuições de caráter permanente ou temporário, que, por expressa determinação dos doadores, tem a finalidade estrita de adquirir, construir ou expandir a planta instalada, a incluídos equipamentos ou outros ativos de longa duração necessários à produção. E as saídas: pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio ou outras distribuições aos donos, incluindo o resgate de ações da própria empresa, pagamento de empréstimos obtidos, exceto juros, já que no caso juros será atividade operacional, pagamentos do principal referente a imobilizado adquirido a prazo, pagamentos do principal do arrendamento mercantil financeiro. Então nós fizemos aqui uma visão das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento.
E a gente retorna aqui para o balanço patrimonial para a gente consolidar a nossa visão que a demonstração dos fluxos de caixa ele vai querer saber o que foi que houve de modificação de fluxo em dinheiro, tá? Vamos relembrar lá no objetivo, né, do fluxo de caixa equivalentes de caixa durante o exercício. Então, durante o exercício de X2, se ele finaliza com 94 mil e inicia, né, aqui ó, o exercício de X1 é o final de X1 e início de X2 com 20 mil, então nós tivemos aqui uma diferença de um ano para outro, um fluxo de 74 mil. E essa diferenciação, esse fluxo de caixa, ele vai dar pelos fluxos operacionais, tá? Que nós vimos aqui clientes, estoques, contas a receber e fornecedores, que são operacionais, dividendos a pagar, que são, no caso aqui, financiamentos, tá? Empréstimos e contas a pagar, financiamento, investimentos, máquinas e equipamentos, que são os investimentos, tá? Investimentos, e o capital, né? O valor do capital que pode ser inserido, né? A gente vê aqui que foi inserido quanto? 100 mil, tem 200 mil em X1, 300 mil em X2, então houve uma diferença de 100 mil, foi incorporado 100 mil, né, a esta empresa, e resta a gente saber em notas explicativas ou mesmo demais notas que demonstração do resultado do exercício que vem nos dessa informação sobre onde foi esta entrada de capital, que é o financiamento da empresa, se foi em dinheiro ou se foi em bens. Então essa que é a visão de um balanço patrimonial e que, repito, nós vamos ter novas aulas para a gente trabalhar na prática, né, o levantamento da demonstração dos fluxos de caixa. Bom, dito isto, esta parte mais teórica, a gente tem aqui que os métodos de elaboração da DFC, ela pode ser feita pelo método direto, que explicita as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos a fornecedores e empregados. E nós temos o método indireto, que faz a conciliação entre lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, por isso é também chamado de método da conciliação. E dentro desse método indireto, que principalmente os concursos públicos exigem, né, o conhecimento pelo método indireto, nós vamos ter um conhecimento sobre a demonstração do resultado do exercício, vamos fazer alguns ajustes e aí encontrar esses fluxos, tá? Mas aí a gente vai ver nas aulas seguintes. Neste momento, meus caros e minhas caras, eu gostaria de trazer aqui uma análise da questão número 14, que foi exigida no exame de suficiência, né, do Conselho Federal de Contabilidade, o 2015.1, que vem trazendo aqui um conhecimento teórico, a exigência desse conhecimento teórico sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Então vamos analisar, vamos explorar aqui esta questão. Questão 14. Em relação ao conteúdo da demonstração dos fluxos de caixa de uma sociedade comercial, assinale a opção correta. Então, na alternativa A, ele nos diz o seguinte: a integralização de capital com a entrega de um terreno é apresentada simultaneamente como caixa consumido na atividade de investimento e caixa gerado na atividade de financiamento. Nós temos aqui que essa questão é errada pelo seguinte: quando nós temos lá a integralização de capital, essa integralização de capital com a entrega de um terreno, na verdade, ele é uma atividade de financiamento. Vamos aqui à alternativa B. Na liquidação de um empréstimo obtido, o pagamento dos juros pode ser classificado como atividade operacional ou de financiamento, mas o principal, ou seja, o pagamento da dívida, né, deve ser classificado como atividade de financiamento. Ok, os juros pagos, a gente já deve observar que os juros pagos, ele pode ser atividade operacional, se for uma despesa financeira, ou pode ser também considerada
juros de financiamento. Mas o pagamento do principal é sempre uma atividade de financiamento, porque ele está financiando as atividades operacionais da empresa. Então, nós já marcaríamos aqui como correta a alternativa B. Vamos analisar o item C, a letra C. O lucro líquido é apresentado como componente da atividade operacional quando a demonstração do fluxo de caixa é elaborado pelo método direto. Aqui está errado porque esse lucro líquido, como nós vamos ver nas aulas seguintes, ele deverá ser apresentado pelo método indireto, onde nós vamos utilizar a demonstração do resultado do exercício para construir a DFC, encontrar aí principalmente os fluxos operacionais. E o item D diz o seguinte, que o pagamento de parcela de arrendamento mercantil financeiro realizada pelo arrendatário deve ser classificado como atividade operacional. Negativo, tá? Não é atividade operacional, é uma atividade de financiamento, não atividade operacional. Então, esta é uma análise da demonstração do fluxo de caixa, uma questão que foi exigida no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade 2015.1 e nós temos como alternativa correta a alternativa de letra B de bola, tá? Bom, dito isto, nós ficamos por aqui nesta nossa primeira aula. Tudo bem que é uma aula que tem uma carga teórica muito grande, mas nas aulas seguintes a gente já vai abordar a construção do método, tanto pelo método direto quanto indireto, da demonstração dos fluxos de caixa. Pois bem, visite o nosso site www.contas.cnt.br e obtenha mais informações sobre contabilidade básica e resoluções de questões. Te encontro então na próxima aula.